Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a este humilde canal. Hoje eu tô aqui para comentar sobre um livro que está super hypado no BookTok, ali na rede social dos jovens, e eu estou falando de Mentirosos, da E. Lockhart. Fiquei muito surpresa quando eu descobri que esse livro tinha voltado ao hype, porque eu li 7 anos atrás e na época também foi um auê. Esse livro causou muito burburinho, todo mundo só comentava dele, principalmente sobre o final bombástico, que tem um plot twist que realmente parte o coraçãozinho da galera. Eu fiquei muito curiosa, eu li e eu me despedacei, eu gostei muito da leitura. E eu sempre tive vontade de reler esse livro, porque eu acho que depois de você saber o que acontece no final, muitas coisas passam a fazer sentido e eu queria pescar as pistas que a autora vai deixando ao longo da narrativa. Eu sempre quis fazer essa releitura, então, mas eu não tinha tido a oportunidade ainda, afinal, livros de mais, tempo de menos. Só que agora, como ele voltou a ser muito comentado, teve todo um fuzuê por conta desse livro lá no TikTok, eu resolvi que tinha chegado a hora, eu reli e aí eu queria comentar as minhas impressões, comentar o que eu achei, se eu continuo gostando tanto quanto eu gostei na primeira leitura, se eu continuo achando o final sensacional, enfim, se a minha opinião mudou. Eu tenho resenha de Mentirosos com e sem spoilers que eu fiz quando eu li pela primeira vez, eu vou deixar ambas nos cards e também na descrição do vídeo, caso você queira saber uma opinião mais aprofundada, porque neste vídeo eu não vou fazer resenha, eu vou realmente comentar as minhas impressões da releitura, o que eu achei, o que eu achei das pistas, se eu achei muitos furos, qual foi a minha impressão final depois de reler. Aviso logo que este vídeo terá spoilers, não tem jeito, eu não consigo falar sobre Mentirosos e falar sobre o final de Mentirosos se eu não contar o que acontece, né? Então vai ter que ter spoilers, eu não recomendo que você assista esse vídeo nem a minha resenha com spoilers, porque vai tirar toda a graça. Esse é o tipo de livro que se você souber o final, a graça meio que acaba. Então, sem mais blá blá blá, vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu queria pontuar aqui é que, de fato, tem algumas pistas, eu marquei algumas das pistas ao longo do livro que fazem a gente pensar que talvez eles estejam mortos, talvez eles sejam fantasmas, talvez os mentirosos de fato não estivessem ali. Isso fica assim bem claro ao longo da narrativa quando a gente sabe. Agora, sinceramente, eu não achei óbvio. Eu vi muitas resenhas falando que ficou óbvio logo de cara que eles estavam mortos. Eu descobri o plot twist logo de cara. Gente, essas pessoas são muito Sherlock Holmes, porque eu não consegui perceber, nem na releitura eu achei tão óbvio assim. Olha que eu lembrava bastante bem do que acontecia. Eu não achei que ficou tão gritante não, mas sim, tem algumas pistas. A primeira delas é bem óbvia. Quando a Cadence chega no verão dos 17 na ilha, os mentirosos não estão ali para recebê-la, né? Então estão os adultos e as crianças pequenas vão recebê-la, se não me engano, mas os mentirosos ela vê de longe e eles não vão lá dizer oi. E assim, depois de 2 anos separados, você esperaria que eles iriam lá recepcioná-la, né? Saudade, confraternizar, coisa e tal. E isso não acontece. Então, isso já deixa a pulga atrás da orelha. A outra coisa que a gente já tinha percebido antes é que eles passam esses 2 anos após o acidente da Cadence sem contato nenhum. Então ela liga, ninguém atende, ela manda e-mail e os e-mails são ignorados. Aí ela começa a mandar e-mail e os e-mails retornam porque a caixa tá cheia, óbvio, porque a pessoa morreu e não tá lendo. E ela envia um presente, uma boneca Barbie pra Mirren, e ninguém responde. E depois, quando ela vai falar com a Mirren no verão dos 17, que no caso ela já tá morta, né? Ela fala, não recebi não. Por
que ela não recebeu? Sabe? Tem umas coisas assim. Então, essa falta de contato é muito suspeita. A autora até coloca, é porque o período das férias de verão era uma coisa muito mágica e desconectada da realidade. Quando eles estavam na sua rotina, indo pra escola, vivendo suas vidas, eles não eram tão ligados. Mas mesmo assim, gente, você não ligar, você não atender telefone, você não responder um e-mail, você receber um presente e não agradecer, sabe? Então assim, isso já deixa também, tem alguma coisa estranha aí. E uma coisa óbvia e que não era óbvio pra mim na primeira leitura, mas que se tornou na segunda, é que nunca ninguém da casa vê esses adolescentes junto com a Cadence. Quando ela interage com as crianças ou com os adultos, ela tá sempre sozinha. Então, os mentirosos, eles nunca vão à casa principal para fazer as refeições, eles nunca vão passear, eles nunca vão fazer nada que envolva as outras pessoas vivas da casa fora a Cadence. Eles estão sempre juntos com ela e eles só aparecem quando ela está. Isso é bem suspeito também, a gente não tem nenhuma, sei lá, nenhum vislumbre do que eles fazem quando não estão com ela. Isso também já deixa aquela pulguinha atrás da orelha de tipo, por que que esses personagens não são desenvolvidos quando a Cadence não está presente. E aí, fora essas coisas mais óbvias, a gente vai ter, eu marquei algumas partes no Kindle, o meu livro sumiu e eu não tava afim de recomprar um livro que eu já li, então olhar no Kindle mesmo. Tem alguns relances, né, umas pistas jogadas aqui e ali, que a gente meio que ignora, eu pelo menos ignorei, e que quando você lê pela segunda vez, você, isso daqui tava aqui o tempo todo. Então a primeira coisa que eu marquei é quando a Cadence começa a lembrar uns flashes, né, do verão dos 15, o verão lá da tragédia em que tudo aconteceu. E ela fala que ela se lembra, posso ver a mão de Mirren, seu esmalte dourado descascando, segurando um galão de gasolina para os barcos. Isso vai se repetir, essa lembrança vai se repetir várias vezes, sempre com um galão de gasolina e o esmalte descascando. E aí já é de se pensar, por que que a menina de 15 anos estaria com um fucking galão de gasolina, né? E aí continua, e aí ela vai lembrar os pés de Johnny correndo pelas escadas de Claremont até o ancoradouro, meu avô segurando-se em uma árvore, o rosto iluminado pelo brilho de uma fogueira. Ai, então assim, a pista do incêndio já tá ali. Você tem o rosto iluminado pela fogueira, que no caso era a casa dele queimando, e o galão de gasolina. Você conecta essas duas coisas, você já tem uma pista. Depois a gente vai ter uma parte muito significativa e muito tocante. O avô dela vive confundindo ela com a Mirren, chamando ela de Mirren, e vai ter uma passagem em que ele pega 3 florezinhas e dá pra ela e fala: 3 flores para você, você devia ter 3. E aí isso daqui eu já comentei, os mentirosos não vão ao cais quando chegamos, nem tia Bess e meu avô. Ali estão apenas os pequenos. Por que que os mentirosos não vão ao cais, não é mesmo? É estranho. Aí ela vai falar, outra lembrança, Get usando uma camiseta verde desbotada de 2 verões atrás. 2 verões atrás foi justamente o verão dos 15 em que a tragédia aconteceu. Então é significativo que ele, como fantasma, use apenas as roupas que ele usava na época ali em que ele morreu, né? E aí tem a parte, nossa, tem a parte triste que ela se lembra dos cachorros. E ela pergunta pelos cachorros, onde está Fátima? Pergunta, onde está Príncipe Philip? Eles se foram, diz minha mãe. O quê? Ela até então não tinha percebido que os cachorros tinham morrido. E aí, mais tarde, acho que eu marquei também, mais tarde ela lembra que não só os cachorros morreram, mas eles morreram nesse incêndio. Aliás, a primeira coisa que ela lembra sobre o incêndio é que os cachorros morreram. Só depois é que ela lembra que os mentirosos também morreram no acidente. Ela depois vai ter uma parte que é bem triste, que ela pergunta pra tia Carrie, você voltou a dormir? Pergunta a minha tia no caminho para a cozinha. Ontem à noite, Johnny estava acordado? Não sei do que está falando, ela diz. Então assim,
ela pergunta pra mãe do menino que morreu há 2 anos se o filho dela estava acordado. E é muito óbvio ela responder não sei do que está falando. E é muito curioso, porque se seu filho tá vivo e bem, então provavelmente você não responderia eu não sei do que você tá falando. Você ia responder, ah, tava acordado, ah, não sei. Não sei do que está falando. Tipo, é impossível ele estar acordado, sabe? Enfim, pesado. Aí tem uma pistazinha que é meio off-topic, mas que eu achei interessante nessa releitura, que tem uma parte que ela fala: Bonnie lê um livro chamado Aparições Coletivas, Fato e Ficção. E é irônico ter essa passagem dessa menina estar justamente lendo esse livro com essa temática, porque os mentirosos acabam sendo uma espécie de aparição nesse sentido, só que eles só aparecem pra Cadance, né? Então achei... é sutil. E aí tem todas as interações delas com as crianças, porque a gente vê que as crianças estavam morrendo de vontade de contar, mas elas foram proibidas pelos adultos porque diziam que se contasse ia piorar as dores de cabeça. Isso eu achei um grande furo, mas mais pra frente eu comento o que eu achei furado, o que eu achei de esquisito nessa releitura na trama. Mas enfim, tá lá perguntando pros meninos: vocês nadaram? Sim. Foram andar de barco com Get e Johnny e os dois param de pular? Não. Tipo assim, que esquisito. Você está perguntando pras crianças se eles foram nadar com pessoas que estão mortas há 2 anos e eles não podem falar nada a respeito. Então, tipo, já dá aquela torta de climão, eles param o que estão fazendo e... não. E aí... um dos meninos fala: não posso falar sobre você ter ido parar na água e tudo mais. Prometi a tia Penny que não falaria. Então, não sei o que, temos que esquecer esse assunto. Então, né? Aí tem o momento em que ela começa a se dar conta da mesma coisa que eu falei, que eles nunca veem ninguém, eles nunca falam com ninguém, e ela percebe... eles nunca vão a lugar nenhum. Nunca veem ninguém. Agora, enquanto estive doente, foram a todos os lugares, viram todo mundo. Porque, né, os mentirosos, pra não dar muito na vista, eles falam: fomos não sei aonde, falamos com não sei quem. Só que é tudo mentira, porque eles de fato só apareceram ali por causa daqueles. Eles não falam com ninguém, eles não aparecem pra ninguém. E ela começa a perceber isso. Aí ela lembra de um outro flash da tia dela. E ela começa a descrever. Ela está debruçada para frente, está tremendo, parece que vai vomitar. Está escura e ela usa uma blusa de algodão branca com uma jaqueta de nylon por cima, de Johnny, xadrez azul. Por que ela está usando a jaqueta de Johnny? Por que está tão triste? Então assim, a mulher tinha acabado de perder o filho, provavelmente, nunca fica muito claro, né, o que aconteceu no incêndio depois que ela percebeu que não tinha mais salvação e mergulhou na água para se salvar. A gente nunca tem acesso a esse pós, né? Como é que as pessoas descobriram, como foi a reação, mas a gente consegue imaginar e parte o coraçãozinho, né? E aí, finalmente, ela começa a se lembrar do incêndio em si. Olhe, fogo, lá na ponta sul da ilha Beechwood, onde fica a Cerácea, sob o amplo gramado. A casa está queimando, as chamas sobem alto, iluminando o céu. Não tem ninguém aqui para ajudar. Então, ela lembra do incêndio, mas até o momento ela não lembra do resultado trágico do incêndio. E depois, mais tarde, como eu falei, ela vai lembrar que os cachorros morreram nesse incêndio porque eles estavam presos na casa e ninguém pensou nisso. E aí, finalmente, ela se lembra: Get, Johnny, Mira e eu iniciamos esse incêndio e ele está consumindo Claremont. Então a gente já tá chegando no final do livro. Ela lembra do incêndio, mas só depois ela vai lembrar dos cachorros, ela vai lembrar que eles destruíram as obras de arte do avô, de marfim e tal, que ela vai lembrar dos detalhes mesmo e vai culminar na morte dos mentirosos, que aí quando vem tudo e ela narra, é de quebrar o coração. Então assim, as pistas estavam lá, mas de novo, eu não acho que elas são muito óbvias não, tá? Eu acho que quem adivinhou, meus parabéns. Eu não consegui, eu nem vi chegando perto assim. Eu sabia que em algum momento ia rolar um incêndio, mas que eles estavam mortos pra mim foi uma grande surpresa. E aí, isso me leva a pensar numa coisa que foi uma dúvida que eu tive, que eu coloquei lá no meu vídeo com spoilers de 7 anos atrás, que eu falei
que eu não conseguia me decidir se os mentirosos, eles eram aparições, eles eram fantasmas que apareceram para Cadance para ajudá-la a passar por esse processo de luto, a recobrar as memórias e a se reestabelecer, né? Porque a sensação de culpa dela é muito grande. Ou se ela estava alucinando por conta dos remédios fortes que ela tomava, por conta de só viver dopada, se era tudo alucinação, e eu não conseguia me decidir. Pois bem, agora eu consigo. Pra mim, nessa releitura, ficou muito claro que sim, eles são fantasmas. Eles falam textualmente mais de uma vez, tipo, a gente veio porque você tava precisando, você precisava lembrar, e a gente precisava meio que te redimir da culpa, porque assim, no fim das contas, ela teve a ideia e foi ela que incendiou o térreo antes que eles pudessem incendiar o resto da casa. Então, de fato, as coisas deram mais errado por causa dela, mas a culpa foi de todo mundo. Não dá pra ela ser a culpada de tudo, sendo que todo mundo embarcou nessa. As pessoas, como é que você fala? Ah, bora ali queimar a casa do meu avô? Bora, já é, sabe? Não, né? Eles pensaram. Isso eu vou falar na parte das incongruências de roteiro, que foi uma coisa que me incomodou muito, mas queria pontuar isso. Eu acho que eram sim fantasmas, eu acho não, eu tenho quase certeza que eram fantasmas. Tem toda a coisa da Mirren passar mal o tempo todo, tá sempre doente. Eles estão vindo de um lugar, de um limbo que seja, que eles não podem ficar muito afastados por muito tempo. Então, você fica longe desse lugar e fica aqui no plano dos vivos, na Terra, você acaba perdendo as forças, né? Você tá fora do seu campo de energia, sei lá se isso faz sentido. Então, eles falam isso, para todos nós está sendo difícil, mas a Mirren está sofrendo mais esse impacto, então por isso a gente não pode ficar mais muito tempo. E eles somem ali no mar, né? Isso é uma coisa, eu até pensei na época que eles somem porque ela não precisava mais deles, então talvez a mente dela tenha criado isso, mas eu não acho que foi a mente dela que construiu isso, porque eram coisas muito específicas dos mentirosos e eram coisas que muitas vezes não correspondiam ao que ela esperava deles, né? Então, o jeito como Get se relacionava com ela muitas vezes a surpreendia. Então, provavelmente não seria a mente dela querendo enganar, querendo brincar. Eu acho que realmente eram fantasmas. Por um motivo ou por outro, eles não apareciam para as outras pessoas, para os adultos da casa, nem para as crianças pequenas, porque eles realmente tinham uma missão, entre aspas, que seria libertar a Cadance desse sentimento de culpa para fazê-la superar esses problemas, essas dores de cabeça, todos esses sintomas que ela não sabia exatamente o porquê que ela tinha. E era isso, era a culpa de carregar a morte dos 3 melhores amigos nas costas. Enfim, aí tem uma parte que ela pergunta pra Mirren onde que eles ficavam quando não estavam com ela, e ela responde que no mesmo lugar que a gente esteve nesses últimos 2 anos. Então, como quem diz que tem realmente um lugar para os mortos, um lugar para esses espíritos, que seja um céu, que seja um limbo, que seja lá o que for, que eles ficaram esses 2 anos e para o qual eles voltavam sempre que a Cadance estava dormindo. E a gente vê muito claramente que as pessoas só aparecem quando a Cadance acorda, quando a Cadance entra na casa, como se eles de fato brotassem lá, aparatassem lá nesses momentos. Então, pra mim ficou muito claro que sim, são fantasmas, são espíritos que vão lá, cumprem o seu papel, cumprem a sua missão de ajudar a Cadance a se lembrar e a superar o luto e a superar o trauma e meio que dividir a culpa com elas, né? Tem um diálogo no final que tipo, cara, ok, você errou, mas todo mundo aceitou fazer isso e foi uma ideia de bosta. Então, sei lá, eu realmente acho que sim, no fim das contas a gente tá falando de uma história sobrenatural. A gente não tá falando de uma menina que fica louca e começa a alucinar e começa enfim, ela realmente tá falando com os mortos, ela realmente tá tendo essa experiência espiritual, vamos dizer assim. Então isso deixa o livro muito mais sombrio. Mas vamos lá. O que foi que eu achei da releitura?
Eu não gostei tanto do livro na releitura quanto eu gostei na primeira vez que eu li. Isso ficou bem nítido logo do início. No início, a escrita me incomodou um pouco porque eu estava achando muito seca e eu lembrava que era uma escrita muito poética, uma escrita muito peculiar. Então começou a me incomodar, eu não lembrava que o iniciozinho era tão seco. Depois melhora, depois a gente começa a ter umas partes mais líricas, tem aqueles capítulos intercalados que são como um conto de fadas, né? Então ela tá fazendo uma analogia da família dela com personagens de contos de fadas. Então tem lá o rei com as suas 3 filhas e vão aparecendo outros personagens que a gente pode relacionar com os personagens da história da Cadence, com os mentirosos, com as tias, enfim, com o avô, com as outras personagens. E é bem interessante isso, eu gosto como a autora fez essa intercalação dos contos de fada com a história, vamos dizer, real, que estava sendo narrada. Eu gosto como esse livro é fragmentado, então a gente não tem acesso à história toda, a gente vai praticamente seguindo a memória da Cadence. A gente só tem acesso às coisas que ela consegue lembrar conforme ela vai lembrando. Antes disso a gente fica completamente no escuro, tanto quanto ela, né? Com a sua amnésia pós-traumática. Isso eu achei bem bacana. Então eu ainda gosto da escrita, embora eu acho que no início ela tá muito seca, muito direta ao ponto, e depois que vão entrando esses toquezinhos poéticos, esses toquezinhos de metáforas e de analogias, vai ficando bom. Mas o que eu não gosto na história? Eu não gosto principalmente da falta de profundidade dos personagens, de como eles são mal desenvolvidos. Eu não tinha reparado isso na primeira leitura. Me incomoda o quanto eles são rasos, eles até passam por uma transformação, só que a gente vê as pontas da transformação, né? O ponto A e o ponto B. A gente não vê muito o processo, sabe? Então eu tô falando de todos os personagens, não só dos mentirosos, mas especificamente dos mentirosos, porque como eles são os personagens principais, eu esperaria que eles tivessem um aprofundamento maior, porque eu sinto muito como se eles fossem estereótipos, sabe? Tem umas características que são repetidas o tempo todo, então tipo, a Mirren é bondosa e não sabe muito bem o que quer fazer da vida, e tem o sonho de viver um grande amor, papapá. Tá, mas e aí? Me conte mais sobre essa personagem, sabe? A mesma coisa acontece com o Johnny. Eu não sei quase nada do Johnny, eu não sei quase nada de ninguém. O Get e a Cadence, que são mais ou menos os principais, porque formam ali o parzinho romântico, então, querendo ou não, a gente sabe um pouquinho mais da vida deles. Ainda assim, a gente não sabe quase nada do Get, e eles passaram muitos verões juntos. Ele foi lá por muitos e muitos verões, então não é nem que a Cadence não soubesse nada sobre ele. Ela sabia mais do que a gente, só que era sempre a mesma coisa. É um garoto inteligente, muito questionador, muito insatisfeito com o status quo, que é um pouco o que leva ela a ter a brilhante ideia de tacar fogo na casa, porque ela estava muito incomodada com as desigualdades sociais, e isso envolvia diretamente o Get, que era o primo pobre, vamos dizer assim, era o outsider ali do rolê. Mas eu não sinto que de fato eu conhecia esses personagens, eles me pareciam muito estereótipos, tipo um monte de características jogadas, mas que eu não sentia essas características em ação. Eu não sentia tipo, eles agem assim porque eles são assim. Eu só sentia mesmo, a Casey está descrevendo que o Johnny é assim assado, mas eu não via o Johnny agir assim assado. A mesma coisa a Mirren, a mesma coisa o Get até. A gente viu uma ou outra vez ele fazendo um estardalhaço lá por conta das desigualdades sociais, por causa da discriminação do avô dela para com ele e para com o tio dele, porque eles não eram brancos, porque eles não eram da mesma classe social, porque eles eram estranhos da família Sinclair, mas a gente não via tanto isso agindo, sabe? Ele agindo da maneira como era descrita, e eu acho que até com a Cadence, que é a protagonista, a gente, sei lá, ela me pareceu muito rasa. Ela, inclusive, um personagem que me irritou muitas vezes, porque ela tomava umas atitudes que não dava para compreender.
Então, sei lá, eu não gostei do desenvolvimento dos personagens. E os personagens secundários é pior ainda. Tipo, pra mim todas as tias eram iguais, assim, todas. Não só fisicamente, mas também no modo de agir, no modo de pensar, todas ambiciosas, todas gananciosas, todas que gostam de luxo, todas se separaram dos maridos, muito igual, sabe? Então assim, eu não senti. O avô dela, um estereótipo de, tipo, sei lá, do rico burguês safado que só faz merda, muito estereotipado, eu achei, tipo, vilão de novela, sabe? Vou deserdar vocês todos se vocês não fizerem o que eu quero. Nossa, é muito vilão de novela das 6. Enfim, eu achei todos os personagens extremamente mal elaborados, né? Eles não tinham a profundidade que essa história merecia, que eu tava esperando. Então isso me incomodou, porque isso, no fim das contas, é um livro que você precisa se apaixonar pelos personagens para sofrer por eles quando descobre que eles estão mortos. E, enfim. Outra coisa que me incomodou, e aí eu acho que é o pior ponto do livro, é que não faz sentido o final. Veja bem, eu amo o final desse livro, eu acho muito inteligente, mas eu acho que a maneira como ele foi escrito, a autora um pouco que duvida da inteligência do leitor, porque assim, que tipo de pessoa vai botar fogo na casa com a própria pessoa dentro? Então assim, se eu quero fazer um incêndio criminoso, eu vou tacar o combustível na casa toda, beleza? Depois eu vou pra bem longe e eu vou riscar o fósforo, sabe? Vai tacando os fósforos, vai tacando o jornal pegando fogo, né? Nos cômodos, pelas janelas, joga pela janela, alguma coisa assim, mas de longe, sabe? Porque assim, a ilha estava vazia. Se o problema era alguém ver a tempo e chamar os bombeiros e aí dissipar o fogo antes de destruir a casa, cara, isso não ia acontecer. Eles estavam numa ilha super remota. Próximo vizinho ia estar, tipo, sei lá, muitos quilômetros de distância. Não tinha ninguém na ilha, só eles. Quem ia chamar os bombeiros, sabe? Até verem o fogo ia demorar horrores. Ia dar mais do que tempo pra casa queimar todinha. Então, pra mim, não faz o menor sentido você colocar fogo numa casa estando dentro da casa. E pior ainda, esse plano esdrúxulo de que, tipo, cada um vai para um cômodo e todo mundo sai pela mesma entrada. Gente, não, né? Não é assim que funciona. Tem gente no porão. Brother, porão é um negócio super inacessível. Como é que você vai botar alguém incendiando o porão ao mesmo tempo que outras pessoas estão incendiando o térreo, que vai atingir, querendo ou não, a porta por onde todo mundo vai sair? Então tinha que ter mais rotas de fuga. Ah, beleza, para otimizar o tempo, podia cada um subir para um andar para jogar o combustível, para ter certeza de que a casa ia estar toda encharcada. Depois todo mundo descia, saía ao mesmo tempo pela saída ali dos fundos. Depois, quando estivessem todos em segurança, riscava os fósforos e deixava o fogo fazer o seu trabalho. Mas não, né? Brilhante ideia de, vou incendiar a casa comigo dentro porque sim. Isso não faz o menor sentido. Você pode pensar, mas eles tinham 15 anos, eram muito jovens, eles estavam bêbados. Cara, não. É autopreservação, sabe? Por mais merda que você faça quando você é jovem, quando você tá bêbado, você não vai fazer uma coisa que te bote nesse nível de risco. É uma estupidez muito grande. Eu acho que isso jamais aconteceria, sabe? Por mais que eles estivessem com muita raiva do avô, com muita raiva daquela desigualdade social horrorosa, eles não queriam mais fazer parte daquela farsa. Beleza, eles não iam se colocar em risco daquela maneira, eles iam procurar alternativas para fazer isso em segurança. E aí a gente chega à própria ideia do incêndio em si, que eu achei completamente estapafúrdia, porque assim, tinha tantas outras maneiras de resolver isso, sabe? Para começar, o problema era que o velho ia deserdar todo mundo e eles não iam ter mais dinheiro. Cara, é muito mais fácil você conseguir ter sucesso quando você já veio de uma família rica, que você teve instrução, que você
sei lá, teve acesso a boas escolas e tal. Tipo, aprende uma profissão, você tem contatos, você tem todos os benefícios que a riqueza te trouxe. Mesmo que ele cortasse a pensão da galera, elas não iam ficar, tipo, 100% pobres, sabe? Tipo, não ia ser assim. Até porque não me parece que o incêndio ia resolver os problemas dele. Porque, vamos lá, vamos supor que não acontecesse acidente nenhum, que de fato a casa fosse destruída, eventualmente eles chamassem os bombeiros e ninguém desconfiasse do incêndio criminoso. Até aí tudo bem, porque quando você é rico você consegue comprar opinião pública e é isso. Beleza, por que isso mudaria a visão que o avô dele tinha sobre as filhas, sobre o Getz e o tio do Getz, sabe? Não me parece que o incêndio por si só fosse resolver a ganância, a ambição, o preconceito, a hipocrisia daquela família. Que é uma coisa que estava muito arraigada, tanto que aquilo realmente só passou, essa ganância horrorosa, essa mesquinharia, quando houve uma tragédia de proporções enormes, tipo a família inteira morrendo em incêndio. Então, eu não acho que o incêndio por si só, tipo, o fato da casa queimar, mesmo com todas as recordações da avó, mesmo com toda a história da vida queimando junto, eu não acho que o incêndio ia resolver. Eu acho que o avô ia ficar mais puto, ele ia fazer o que ele fez, de tipo, reconstruir a casa por cima das cinzas e continuar sendo mesquinho, continuar sendo preconceituoso, continuar sendo racista, continuar ameaçando as filhas e os netos. Então eu não acho que o incêndio por si só, sabe, parece uma coisa muito infantil, muito fora da realidade, pensar que vai ser só destruir a casa porque a casa é o símbolo da nossa ruína. Não é. É muito mais arraigado que isso. Não é só a casa, sabe? Por mais que, tipo, tá todo mundo brigando pela casa, vamos queimar a casa. Não, eles iam brigar por outras coisas. Eles iam brigar pelas outras propriedades, pelo restante do dinheiro, pela herança. Eles iam brigar pela atenção do velho. A briga ia continuar com mansão ou sem mansão. Então eu achei fora de propósito. Então eu achei que, sei lá, o livro perdeu pontos comigo, primeiro pela maneira como o incêndio foi feito, que, tipo, nenhum incendiário nunca teria essa ideia, né? Por mais leigo, por mais amador que fosse, ele não ia fazer uma burrice de queimar uma casa estando dentro da casa. E eu acho que a ideia do incêndio por si só foi uma puta ideia de Jerico, assim, não faz sentido. Poderia fazer sentido na mente deles naquele momento, mas se pensasse por 3 segundos ia ver que era uma ideiazinha de merda, que não ia resolver o problema deles e que podia ter trágicas consequências, como de fato teve. Então, meu veredicto é: eu ainda gosto muito de Mentirosos, sobretudo quando chegou no final, foi muito curioso porque eu sabia o que aconteceu, eu lembrava muito bem do final e ainda assim eu chorei que nem criança. Eu acho muito emocionante a maneira como a autora coloca o final desse livro, quando a gente descobre a tragédia, quando a gente descobre o que aconteceu, quando a gente pensa no que vai acontecer, né? Porque a vida acabou, bem dizer. A gente tem até uma redenção, uma coisa de processo de superar o luto no final, mas mesmo assim, gente, é devastador. Então eu chorei muito, eu fiquei muito tocada, mas teve alguns aspectos que me incomodaram muito e que diminuíram a minha experiência de leitura. Esses furos na história, essas coisas que não fazem sentido, pra mim foram facilitações pra fazer tudo encaixar, mas que não rolou, não deu certo, pra mim ficou bem mais ou menos. A coisa da caracterização dos personagens também. E eu não sei, eu acho que eu tava esperando que essa experiência fosse tão bombástica quanto foi a primeira vez, e não foi. Não só por eu já saber o final, e o final, de novo, é a melhor coisa do livro, sem dúvida, apesar de não fazer sentido, mas a maneira como isso é contado no finalzinho, nos últimos capítulos, é de quebrar o coraçãozinho de pedra da pessoa aqui. Então, de fato, eu gosto muito, mas eu acho que tem muitas facilitações, muitas conveniências, muitas coincidênciazinhas. Todo mundo sair da ilha ao mesmo tempo e só deixar eles. Quem é que deixa 4 adolescentes numa fucking ilha deserta, sabe? Tipo, não existe isso. Eles eram adolescentes, eles não poderiam nunca ficar ali sozinhos.
por mais que todo mundo tivesse puto, tivesse brigando com a cabeça quente, ninguém vai deixar o seu filho, o seu sobrinho numa ilha completamente deserta, completamente remota, que se acontecer qualquer coisa, eles vão estar completamente vulneráveis. Isso nunca ia acontecer, sabe? Então, assim, uma série de coincidênciazinhas, uma série de furos que me incomodaram e que derrubaram minha experiência. Ainda assim, é um livro que eu gostei muito, que eu recomendo. Acho que talvez eu não seja mais tanto público-alvo depois desses 7 anos. Eu acho que é um livro mais voltado para um leitor mais jovem mesmo, para um jovem adulto. Não é meu caso, mas continuo gostando, continuo recomendando. Já conversei sobre esse livro com os meus alunos, e, enfim, pareceram super empolgados. É isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo super longo, mas eu tinha muita coisa para falar sobre esse livro depois dessa releitura. Conta pra mim nos comentários se você já leu, se ficou com vontade de ler, o que você acha desses pontos que eu coloquei, o que você achou do livro. Vamos conversar, porque eu amo conversar sobre esse livro. Eu acho que ele dá margem para muitas e muitas interpretações. Antes de você ir embora, já deixa seu like maroto para me ajudar no engajamento, se inscreva caso seja novo por aqui e clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!